Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minhas irmãs queridas. Deus possa nos abençoar com bondade, com graça e com paz. Como eu prometi para vocês, eu tô continuando uma conversa que eu tive no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior a este, você assista, tá bom? Daqui a pouco vai aparecer aí nos cards, aí você vai lá e assiste os vídeos anteriores, onde estamos falando sobre um assunto. E é um assunto que eu confesso para vocês que nós precisamos muito nos atentar a esse tipo de assunto que eu publiquei no vídeo anterior, que eu falo sobre mundo espiritual, que eu falo sobre uma vida espiritual, que eu falo sobre o que acontece no mundo espiritual. E novamente, voltando a falar para vocês, eu não falo com uma precisão assim de um cara, como é que eu posso falar para vocês, de um expert no assunto. Não, eu falo de uma forma rasa, para que você entenda que o arroz com feijão, irmão, muitas das vezes o arroz com feijão é preciso. Você entendeu? Muitas das vezes a gente se alimentar com um arroz, um bom arroz e um bom feijão, não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Às vezes as pessoas ela chega a fazer alguns comentários, né? Ai, pastor, mas o senhor tem que se aprofundar mais aí no assunto. Esse assunto tem que ser um assunto mais profundo. Irmão, se você começa a ter pelo menos uma base de como tirar o carro do lugar, o resto você vai pegando no embalo, entendeu? E para o carro sair do lugar, você tem que saber passar pelo menos a primeira. Tem que saber trabalhar na embreagem, o tempo de embreagem, o tempo de colocar a marcha, o tempo de tirar o pé da embreagem para o carro não pular. Assim é a nossa vida com Deus, irmão. A gente não vai saber de um dia para o outro tudo. E mesmo de um dia para o outro, Deus nunca vai deixar você saber tudo. Então, num vídeo que eu fiz a semana passada, né? Faz uns 3 dias que eu estou com ele aberto aqui, eu falei sobre a existência do mundo espiritual. O mundo espiritual existe sim, Efésios capítulo de número 6. É tanto que eu estou lendo esse livro aqui, e eu estou fazendo alguns estudos para essa semana. Hoje é dia 24, daqui a pouco é dia 25, já estamos entrando na madrugada. Eu estou fazendo um estudo. Hoje, segunda-feira, foi o dia que eu fiquei aqui dentro, fiquei pesquisando algumas coisas. Na realidade, eu não fiquei pesquisando. Na realidade, eu li todo o livro de Efésios, que é um livro de 6 capítulos, e são capítulos muito curtos. Por ser capítulos muito pequenos, muito curtos, você consegue ler durante o dia 4, 5 vezes o livro de Efésios. E eu estou fazendo uma leitura expositiva, bem esmiuçada sobre o livro de Efésios, que é um livro que eu me interesso muito de estar lendo. Tanto o livro de Efésios, como o livro de Daniel, como o livro de Apocalipse, o livro do Apocalipse. Eu gosto muito de estar me envolvendo, que fala sobre o mundo espiritual, não é? Irmãos, nós precisamos nos atentar ao mundo espiritual, irmã. Nós precisamos, eu estava falando esses dias, não, hoje mesmo eu falei na minha live que eu tenho aqui no canal, sobre um testemunho que o pastor Luciano Subirá, ele deu. Eu vi um testemunho dele, uma palestra que ele estava dando, ele dizendo que foi na casa de uma família, e quando ele chegou na casa dessa família, ele bateu os olhos na esposa do rapaz, né, que são amigos dele, e Deus mostrou que aquela mulher estava em ato de adultério, aquela mulher tinha traído o marido. Aí eles vieram, abraçaram o pastor, conversaram com o pastor. Nisso, o rapaz correu para a churrasqueira, alguma coisa assim parecida, não me lembro muito bem, e foi preparar o churrasco. Enquanto o rapaz estava preparando ali alguma coisa para fazer uma janta, o pastor teve um momento com aquela mulher só. E ele olhou para ela e disse: minha irmã, nós temos um problema aqui para resolver. E ela olhou e disse: ô pastor, o que é? E ele, sem papas na língua, ele olhou e disse: Deus me disse que você está em pecado de adultério, que você traiu o seu esposo. E ela tomou um choque, e contra fatos não há argumento, ela não teve para onde correr. Ela olhou para o marido dela, eu olhou para o pastor e disse: pastor, isso só me aconteceu uma vez. E o que ele falou me chamou a atenção.
Ele olhou para aquela mulher e disse: minha irmã, eu não estou perguntando quantas vezes a senhora traiu o seu marido. Eu estou dizendo que a aliança foi quebrada. Você entendeu? Ele quis dizer para ela, independente que seja uma vez ou 10 vezes, a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. E ele olhou para ela e disse: precisamos restaurar essa aliança hoje. E ele olhou para ela e perguntou: você fala para ele ou eu falo? Irmão, há um peso muito grande quando a gente vai restaurar nossas alianças. Há um peso. De ou você ter o seu casamento restaurado, ou a pessoa que foi traída te perdoar e dizer: não te quero mais. Entendeu? Se torna muito caro o preço de uma aliança restaurada. É a mesma coisa você trabalhar numa empresa, você ser um braço direito de uma empresa, e você está roubando o tempo todo naquela empresa, e de repente o Espírito Santo vem para você e fala: chega, basta, chama o teu patrão, fala o que está acontecendo. E você, obedecendo Deus, Deus falou com você, você chama o seu patrão e fala: meu patrão, há alguns anos eu venho sendo fiel aqui nessa empresa, há alguns anos eu venho roubando, eu venho tirando dessa empresa o que nem é meu e levando para minha casa. Você tem duas coisas que podem acontecer: o seu patrão te perdoar e deixar você trabalhar, ou olhar para você e vai dizer: fulano, você é um bom funcionário, você é um cara top. E agora, você mostrando o seu lado de ser generoso, de estar falando o que aconteceu, eu te perdoo, mas você não serve mais para estar no quadro dos meus funcionários. Isso pode acontecer. Então acaba sendo muito caro a restauração de uma aliança. Mas é preciso ter uma restauração de uma aliança. E isso você só vai entender quando você começa a buscar Deus, irmã. Isso você só vai compreender quando você começa a entender. Quando você começa a gerar a chave que tem que gerar na sua mente. Eu estava lendo com os nossos irmãos hoje, e eu li Efésios capítulo 4. Eu li Efésios 4, não. Eu falei para eles sobre Efésios 4, versículo 25 e diante, que fala desse... Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos uns membros. Paulo está dizendo assim: ó, você faz parte de um membro só. Então você fala a verdade. Você não fala mentira. E ele vai adiante dizendo: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Isso não é forte, irmã? Olha Paulo dizendo: olha, aquele que fazia de engano, aquele que furtava, aquele que errava, aquele que mentia, aquele que cometia qualquer tipo de lascívia, não cometa mais isso. Não cometa mais isso. Quando você começa a entender isso no âmago espiritual, no mundo espiritual, as coisas começam a fazer sentido na tua vida, irmã. As coisas começam a funcionar na sua vida. Deus, ele te fez dar o play aqui nesse vídeo para você entender que é preciso você restaurar a sua aliança. É preciso você restaurar a sua vida. Talvez muitas coisas na sua vida não está dando tão certo por causa de uma aliança que foi quebrada. E isso independe de quantas vezes você cometeu o erro que você sabe que você cometeu. Desde a hora que você cometeu o primeiro erro, a aliança foi quebrada. Se você comete 10 erros, 20 erros, 30, 100 erros, é a mesma coisa, porque a aliança já foi quebrada. E essa noite o Pai manda te falar: eu quero restaurar a tua vida. Eu quero restaurar a tua casa, o teu lar. Isso tudo depende da tua vida com o mundo espiritual, minha irmã. Quanto mais você se envolver com Deus, com a dinâmica do céu, com a dinâmica da leitura, com a dinâmica do jejum. E esse negócio de jejum, deixa eu só abrir parênteses para você. As pessoas às vezes pensam: ai pastor, o jejum é o dia todo de jejum. Irmão, o jejum é seu. Você programa a hora que você quer para jejuar. Tá? Você programa a hora que você quer. Saiba que o jejum só começa a funcionar quando você começa a sentir fome. Isso é fato. Tá bom? Você pode fazer 10 minutos de jejum, desde que você sinta 10 minutos de fome. Você está entendendo? O jejum é seu, não existe esse negócio de jejum de 1 hora,
de 2 horas, 10 horas, 12. Pastor, vou fazer 24 horas de jejum. Fique à vontade. Desde que você começa a sentir fome, ali começa o ponto de partida do seu jejum. Tá? Irmãos, e Deus quer que você se envolva, Deus quer que você entre nessa vibe do mundo espiritual. Eu ainda vou fazer mais um vídeo, olha aí, um vídeo desse, 10 minutos, já bateu 10 minutos, a gente não conversou quase nada, irmão, coisa muito rápida. Mas Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu vou essa semana, hoje é terça-feira, eu vou preparar mais outro vídeo para a gente estar conversando sobre esse negócio de guerra espiritual, de mundo espiritual, de briga espiritual e de bênçãos espiritual. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Em nome de Senhor Jesus. Você não está inscrito no nosso canal? Se inscreva aí no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu joinha. E outra coisa, pegue esse vídeo aí e compartilha para pelo menos umas 20 pessoas. Deus abençoe com graça e bondade a sua casa e a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus. Shalom.